ar o programa Simples Assim, onde você é o meu maior e melhor convidado. Sejam todos muito bem-vindos a esse dia chuvoso em Caldas Novas, né, gente? Um tempinho mais ameno, gostoso para dormir, gostoso para comer aquela pipoca, sentar no sofá, assistir um filme, assistir o programa Simples Assim, é lógico, né? Quero convidar você aí que tá do outro lado a realmente ficar conosco aí nessa noite chuvosa e um pouquinho de frio aqui em Caldas Novas. Quero ter a sua companhia até as 9 da noite, combinado? A gente pode ter essa combinação aqui? Vamos lá, né? Vamos começar com a nossa reflexão da noite? Quero muito te convidar a refletir comigo, olha lá. O equilíbrio é a chave para uma vida plena. Encontre seu centro. É simples assim, né? Bora encontrar nosso centro. E aí quero te convidar também para você estar conosco no tva7plus.com.br. Lá você encontra toda a programação que nós temos aí da nossa TV, e inclusive os programas que estão sendo exibidos, né? Esse aqui, por exemplo, está sendo exibido lá no nosso site, ao vivaço, como eu sempre digo. Então você pode encontrar o programa Simples Assim, o programa do Juarez também, que é ao meio-dia também. Você vai conseguir verificar os horários lá para ver se está tudo certinho e acompanhar a gente aí, tanto ao vivo, e depois também pode nos acompanhar no YouTube, que fica gravado lá. Então você não vai perder a programação da TV de jeito nenhum. Basta você se sintonizar com os horários aí para você poder fazer parte aí dos nossos telespectadores. Quero também aproveitar e te convidar para estar conosco no TVA7 Plus, ou Plus, né? Tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube. E também o @Simples Assim TV, claro, né? Esse aí é o nosso Instagram oficial, onde você pode até mandar sugestões de pautas para a gente poder debater aqui. E eu quero aproveitar hoje, né, essa noite assim chuvosa, gostosa, para você me acompanhar na nossa charada. A gente tem uma charada da noite muito legal e eu quero muito poder compartilhar com vocês aí para que você possa fazer parte dessa charada da noite e a gente ter essa conexão tão boa, que é tão gostosa, né? A gente falar sobre a charada e também você poder participar conosco aí pelo nosso telefone e ganhar o nosso porta-celular. A gente tá com uma charada bem legal aí hoje, não sei se... tá aí, ó, a produção já está colocando, ó. Charada do PSA. Durante qual mês as pessoas dormem menos? Durante qual mês as pessoas dormem menos? Olha aí, gente, a charada tá boa, hein? Você pode participar pelo 62996315078. É o nosso WhatsApp que vai vibrar aqui, ó, nas minhas mãos pelo tablet. E eu quero muito poder ter você aí comigo essa noite. E sem mais delongas, né? Vamos falar da nossa convidada de hoje. A gente tem uma convidada muito bacana que veio falar aqui sobre algo que é diferente em Caldas Novas e que eu confesso que eu não conhecia. O nome dela é Adriana Marques. Ela é empresária do Parque Espelho Brasil. Vem pra cá, Adriana. A Adriana vai contar pra gente o que é esse Parque Espelho Brasil. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Aqui. Boa noite a todos. Fica à vontade. É um prazer falar com vocês aqui em Caldas Novas, né? Nós chegamos aqui em Caldas Novas há cerca de 3 anos para a construção do parque. Sim. Ano passado, no final do ano, a gente inaugurou e agora a gente está retomando as atividades para fazer algumas melhorias que a gente viu que tinha que ser feitas ali, principalmente em relação ao sol, né? Pelo fato de ser um parque aberto. E vamos convidar todos para que conheçam o Parque Espelho Brasil aqui no Turista 2. É o único com essa modalidade. É um Brasil em miniaturas, trazendo não só a área arquitetônica e urbana, mas principalmente a área ambiental. Né? Que legal! Então é uma coisa bem diferente, onde vocês vão poder encontrar em miniatura lá a Serra de Caldas, Chapada dos Veadeiros, entre outras coisas. Uma coisa assim que me despertou a curiosidade. Esse Espelho Brasil tem uma história por trás disso, não tem assim, de você ter iniciado isso? Tem alguma coisa relacionada à infância ou alguma coisa que você imaginou? Como que foi assim para você montar? A gente é curioso, a gente quer saber. Isso começou numa viagem pelo estado do Espírito Santo,
eu morei muito tempo fora do Brasil, né? E viajo demais. Então a gente conhece parques em vários locais do mundo. E tem parque em miniatura, tem Disney, tem tanta coisa por aí afora, né? E nessa viagem pelo interior do estado do Espírito Santo, eu falei, nossa, esse estado é maravilhoso, vou fazer uma coisa para mostrar como esse estado é lindo. E aí, conversando com o consultor do Sebrae, ele falou assim, por que não fazer uma coisa maior a nível de Brasil, né? Então, começa a ideia da gente captar vários locais do Brasil que a gente achou interessante e fazer essa mostragem dentro de um parque. Que legal. E aí você escolheu Caldas Novas porque você já tinha propriedade aqui ou não? Não. Caldas Novas foi escolhido para fazer o parque, tá? Nós escolhemos Caldas Novas em 2014, quando eu comprei os terrenos. E depois veio a pandemia, nós paramos, né? E aí, após a pandemia, nós retomamos começamos as obras, iniciamos as obras. Naquela altura, quando nós compramos a área, Caldas Novas tinha um perfil um pouquinho diferente do que tem hoje, né? E a gente veio concretizar, foi feita assim uma avaliação em relação a destinos com um número grande de turistas, com essa possibilidade de entretenimento que pudesse ser colocado. Sim. E quando você deu assim o pontapé de falar, vou montar esse parque aqui, você imaginava que você ia ter uma proporção assim de as pessoas terem curiosidade de conhecer essas miniaturas? Você chegou a fazer algum estudo, alguma coisa relacionada a isso? Eu confesso que Caldas Novas tem sido muito desafiador. Tá? Muito desafiador, extremamente desafiador. Eu escolhi Caldas Novas ao invés de escolher Guarapari, onde eu vivo há 23 anos, desde que eu retornei para o Brasil, que tem pousada, justamente porque o público de praia é aquele público que ele levanta de manhã e vai para a praia e só volta para dormir, e a única coisa que ele faz assim de diferente são as atividades noturnas, né? Sim. Então, por exemplo, Guarapari você tem shows durante todos os finais de semana, 3 dias da semana, como se tivesse um Caldas Country todo final de janeiro. Todo final de janeiro você tem um Caldas Country ali. São 5 finais de semana com isso. E escolhi Caldas Novas porque na época eu vi a Caldas várias vezes. E assim, a gente percebia que não tinha muito o que fazer além dos clubes, além da água, né? Sim. Tanto que eu fui procurada essa semana até para uma empresária da cidade, que eles estão fazendo um percurso agora que é além das águas, Caldas além das águas, sim, né? Para mostrar que Caldas Novas tem algumas coisas além das águas. Exato. E a gente vê assim, eu comecei agora, né? Estou ainda tateando o mercado, vendo as dificuldades que a gente tem para poder entrar nesse mercado que é desafiador. É desafiador, muito desafiador. Quando eu conversei com outras pessoas que estão aqui há mais tempo, eles me falaram, eu falei assim, não deve ser tão difícil assim, não, mas é desafiador. Não, eu imagino, porque o que acontece? Caldas Novas, ela vive basicamente do turismo, né? Nós não temos indústria, não temos nada aqui que seja fora do turismo. Então, tudo que é relacionado ao turista está baseado nos parques. E a gente percebe que os parques aquáticos são ótimos, mas eles fazem de tudo para manter o turista lá dentro. Então, assim, é difícil você ter turista rondando a cidade para conhecer algo diferente, como museu, que é algo que a Rosângela hoje tem falado bastante, né? A Rosângela Marçal falando isso, quero mandar um beijo para ela que é presidente da Aqua, né? Que é uma mulher que tem lutado muito pelo turismo em Caldas Novas, tem tentado mostrar, além dos parques aquáticos, tem tentado mostrar aí a cultura de Caldas Novas, a serra, tá se juntando ao Rio Quente também para que possa ter mais um circuito, né, em volta da cidade. Então a gente percebe que tem muitos desafios para serem ainda
conquistados, né? Desfeitos, assim, desfeito eu falo essas barreiras que a gente percebe que às vezes a pessoa traz os turistas apenas para o parque e mantém eles lá, não quer que eles saiam, né? Então a gente fica assim, até meio, puxa vida, né? As pessoas nem conhecem a cidade, elas conhecem só os parques aquáticos, né? Às vezes à noite é que dá uma voltinha, conhece ali o parquinho e outros lugares, mas museus, essas coisas assim que a gente está começando a produzir, tá difícil ainda, né, de mostrar isso, né? Pati, eu acho que Caldas Novas tem que saber o que quer. Sim. Essa é a primeira pergunta, tem que saber o que quer. Porque eu não pertenço à Aqua, nunca fui a uma reunião da Aqua, não conheço a realidade. Estou falando assim, meio de papagaio de pirata, né? Daquilo que você ouve um pouco aqui, um pouco lá. Mas eu tenho turismo na veia há 23 anos. Sim. Então eu trabalho dentro do setor do turismo há 23 anos. Eu já fui presidente de associação de hotéis 6 anos, fui presidente de conselho de turismo durante 4 anos. Eu tenho convivência em Guarapari com o sindicato, com tudo que você imaginar de artesanato. Conheço a realidade do turismo. Sim. Bastante. Então a gente tem que saber o que a cidade quer. Focar, né? O que ela quer. Queremos só parque, tá bom só o parque, tá bom só os hotéis, ótimo. Então, pronto. Então, se é só isso, é só isso. Sim. Não adianta, porque eu vi que foram buscar várias coisas em Gramado, né? Sim. Que é uma realidade totalmente diferente. Diferente, verdade. É uma realidade diferente. Porque Gramado, como você não tem as águas quentes, você chega no hotel, a pessoa fala assim, olha, tem uma lista de coisas para você fazer aqui em Gramado. E você volta para Gramado mais 2, 3, 4 vezes para poder terminar aquela lista de coisas, né? É verdade. Então você tem restaurantes temáticos, é um atrás do outro que abre em Gramado sem parar. É Vila do Papai Noel, é o Lago Negro, é o Minimundo de Gramado. São N atividades, as fábricas de calçado. Você fica lá, você anda o dia inteiro para a rua e não para de fazer as coisas. Isso é importante, por quê? Porque cada vez que a pessoa vai num restaurante, ela larga dinheiro no restaurante. Quando ela vai na loja de sapatos, ela larga dinheiro na loja de sapatos. Sim. Quando ela vai no museu, ela larga dinheiro no museu. Quando ela vai no Lago Negro, ela larga dinheiro no Lago Negro. Então, fica uma economia que ela fica dissipada pela cidade. Exato. Toda, num todo. Sim. Então, ela não fica concentrada num local só. Num local só. Então, isso faz com que a cidade respire turismo, né? Exato. Então, respira turismo. Eu sempre fui uma defensora muito grande em Guarapari de turismo na escola. Que você hoje tem a possibilidade de colocar nas cidades antigamente a cadeira escolar ela era engessada, né? Sim. Matemática, história, geografia, português e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem em cada cidade, cada região, você pode ter uma cadeira escolar que você pode colocar aquilo que é daquela região. Se for uma região agrícola, os alunos vão optar por uma coisa agrícola. Se ela for uma região turística, por turística. Se ela for uma região industrial, ela vai optar por algumas cadeiras dentro do estudo na área industrial. Na área industrial. Gramado faz o dever de casa há muitos anos. Ele já tem turismo na escola. Não como um curso do Senac, um curso do Sebrae. Não, ele está inserido. Ele se insere dentro da sociedade. Ele não é um cursinho aleatório que alguém vai fazer aleatório. Ele se insere dentro da sociedade, né? Sim. A criança aprende, ela começa a respirar aquilo. Entendi. Então, isso é importante. E aí, por exemplo, a gente tem alguns locais que são concorrentes diretos de Caldas Novas, como Olímpia, que está chegando, né? Sim. Que estão colocando vários parques, né? E você lá tem o Parque dos Dinossauros. O governo do estado lançou para buscar investidores para poder fazer o primeiro parque do tubarão em Olímpia agora. Vai ser uma coisa gigantesca.
lá. Eu me lembro que há mais de 10 anos atrás, todo mundo de São Paulo vinha para Caldas Novas. Eu, por exemplo, sou fruto disso. Eu vinha para Caldas Novas porque aqui era o local onde tinha as águas quentes, e trazia as crianças, principalmente na época do frio, que é a época de junho, julho, né? Hoje a gente percebe que Olímpia está afastando o povo de São Paulo, que tem um poder aquisitivo até melhor para gastar, inclusive, né? Então eles estão começando a ficar mais lá do que vir para cá. É essa a questão. Nós vamos ter que ir para o intervalo, mas a gente vai continuar com esse papo aí, porque é um papo bom e eu acho que é inclusive bacana aí para os secretários de turismo, né? Devem estar assistindo, se eu for assistir depois, vai entender esse papo que a gente está falando aqui, porque é um papo interessante, inclusive para a cidade de Caldas Novas. Eu acho que a Adriana hoje está vindo com um olhar assim, empático para o turismo, e eu estou gostando disso, porque eu acho que é uma pessoa que tem um olhar mais amplo, né? E a gente precisa disso, sabe, Adriana? Tem que discutir sobre isso. Mas a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. E na volta, quero você aí comigo me mandando mensagem, mandando pergunta. Fique à vontade, afinal, o 629-9631-5078 é o seu WhatsApp. Você pode usar e abusar, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já. É simples assim. Já estamos de volta, gente. É isso aí, ó. Boa noite. Vamos ver aqui quem tá mandando um boa noite aqui. Deixa eu ver. Boa noite, meninas. Que legal falar de turismo. É isso aí. Agora eu não sei teu nome. Manda teu nome pra cá pra gente poder saber quem é você. Deixa eu ver aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Que legal, vocês estão falando de coisa boa. Tem que falar de turismo mesmo. A cidade está precisando falar sobre isso. Tá vendo que o pessoal gosta, né? O pessoal tá realmente com a gente aqui. Nós estamos conversando com a Adriana. A Adriana que tem um museu aqui, na verdade não é um museu, é um parque chamado Espelho Brasil. É um parque onde ela mostra aí alguns pontos em miniaturas, né? Dentro do seu parque. E dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui, nós estávamos falando sobre a importância de ampliar a mente em relação ao turismo, né? De Caldas Novas. Porque Caldas Novas hoje é parque aquático, é água, sim, só que também existem outras coisas bacanas que precisam ser mostradas. Uma delas é esse, né? O Parque Brasil. Então, Paty, a gente também acredita nisso. Nós também acreditamos nessa situação. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que o pessoal falava, assim, toda vez que a gente conversava, e mesmo hoje a gente conversa com as pessoas, e eles falam assim, não, Caldas Novas precisa mudar, precisa ter mais atrações. As atrações são sempre as mesmas, nós precisamos de coisas novas. Só que depois, na prática, isso não funciona. Uhum. Porque, assim, a dificuldade de manter as atrações são complicadas. São difíceis. Porque você vai conversar, por exemplo, com um sistema do trenzinho, vamos lá. Sim. Eles têm aqueles pontos de parada, né? E não mudam. Só mas se a passa gente ali, colocar você, nós temos que tirar o outro. Não, porque assim, nós temos mais coisas para oferecer. Eu achava, uma vez eu conversei com o Leandro, muito superficial, e a ideia que ele tinha era ter uma ideia muito bacana, né? Da gente ter um card, aonde, por exemplo, a pessoa possa oferecer, as agências de viagem possam oferecer aos seus turistas esse card, onde ele vai estar ali o trenzinho incluído, a entrada nos passeios, como tem em vários locais, sim, né? No Brasil tem, com isso incluído, com preço mais baixo, e a pessoa compra e ela vai visitar a cidade. Sim. Porque se a gente volta naquela situação, o que a cidade quer? Uhum. Ela quer continuar, né? Só com esse turismo que vai só para o parque, o turismo de bate e volta, às vezes é só isso, ou quer crescer? Você me falou aí de um projeto, né, de Caldas para o Mundo. Eu vou procurar saber o que é esse projeto, porque achei interessantíssimo. Eu acho que Caldas merece. Eu adoro estar aqui. Eu falo que aquilo ali é minha chácara. Eu adoro ver aquelas araras passando para lá e para cá, ficando lá no meu pé de jatubá lá, as araras. Eu adoro Caldas Novas, sabe? Gosto muito. Mas a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam, né? Sim. Então, por exemplo, nós trabalhamos com turismo pedagógico. Essa semana, amanhã,
Nós vamos estar recebendo 140 crianças da Pestalozzi. Que legal. No parque, para conhecer. Bacana. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura, as crianças estão indo free. Devemos levar as crianças do CRAS também. Olha que ótimo. Dia 12 de abril a gente já tem uma escola agendada para lá. O turismo pedagógico vai ser um prato cheio ali, porque o professor pode dar aula de história, geografia, do que ele quiser lá. Tudo em miniatura. Tudo né? em miniatura, falar da Serra ótimo. do Caldas, falar da Chapada dos Veadeiros, falar da Serra da Capivara, Chapada das Mesas, coisa que às vezes as pessoas no Brasil nem sabem que existe. Falar nisso, a gente podia chamar as imagens, né, produção, para o pessoal ver em casa. Ela mandou umas imagens para cá, mostrar um material. Eu acho que seria legal a gente colocar para poder o pessoal que tá em casa poder saber exatamente do que se trata, né? Não, essa parte aí vai ser depois. essa mesmo, vamos colocar aí. Foi essa imagem que você mandou, né? Essa imagem foi tirada por uma moradora de Caldas Novas. Ela faz um trabalho bacana, que ela mostra o Brasil de bicicleta, sabe? Sim. E ela chegou lá e ficou encantada quando ela viu as miniaturas. Quando ela viu o Pico da Bandeira, que é a terra dela. Ela falou assim, como é que vocês trouxeram o Pico da Bandeira para cá? Olha. Então, assim, é uma coisa que a gente pode estar mostrando vários locais. Esse é o Pico da Bandeira. Acho que essa daí é Pedra Azul, no Espírito Santo. Esse daí é o convento de Vila Velha, no estado do Espírito Santo também. Que legal. Essa daí é uma miniatura. Sim, essas imagens são dela. Acho que o pessoal pegou no Instagram. Essa daí é a reprodução de Foz do Iguaçu, das cataratas. Essa é a bicicleta dela aí que ela estava andando pelo parque. E todas essas produções são feitas aqui mesmo em Caldas? Tem uma pessoa que faz para você? Não. Gente, isso daí é caríssimo para fazer. Porque assim, envolve trabalho de arquiteto, fazer a reprodução das peças. É que aqui não está aparecendo, por exemplo, Salvador, Olinda, Ouro Preto, que tem lá em miniatura. Então você tem que entrar na internet e fazer esse daí é a parte de Ouro Preto, é o Centro Histórico de Ouro Preto. Você tem que pegar a dimensão daquela peça, diminuir ela, fazer todos os detalhamentos dela. Para ficar bem real, né? Parecer exatamente. Que é uma cidade miniatura mesmo, né? Isso foi feito por um arquiteto. Que legal. Artistas plásticos. Depois, o que nós temos que foi feito aqui em Caldas é a parte das esculturas. Isso daí é Brasília, né? Também foi feito. Miniatura de Brasília, gente. Olha que legal. Conheci há pouco tempo Brasília, eu não conhecia, fui lá agora tem acho que uns 10 dias que eu fui direto pro Senado. Isso daí é bem bacana também, nós temos ali uma oca indígena, com material indígena dentro da oca. Isso daí é o Museu de Ouro Preto, né, na praça principal de Ouro Preto. Que bacana, você pegou pontos bons mesmo, né? Sim. Pontos que são históricos Essa é a primeira fase do parque, tá? A gente vai ver como é que ele vai andar pra gente trazer a segunda fase. Sim. A segunda fase a gente deve vir com São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Luís do Maranhão. Mas tentar colocar todos os estados dentro desse parque, né? Serão todos os estados. Que legal. Bem interessante, gente. Eu acho que é um tipo de turismo diferente, né? É como quando você viaja para fora, que tem pessoas que gostam de museu e tem pessoas que não gostam, né? Eu acho que esse tipo... Tem um museu, aquilo ali é um parque, por exemplo. A sua ideia é um parque temático com todas as cidades turísticas do Brasil. Exatamente. Eu acho que é uma ideia muito legal e genial, porque às vezes a pessoa não tem tempo mesmo, nem grana para conhecer todos os lugares. Eu nunca nem ouvi falar, né? E vou te falar uma coisa, a diferença, às vezes, o nosso produto é um pouco diferente, né? A gente não consegue se comparar com o Minimundo de Gramado, eles têm 40 anos, nós acabamos de nascer, nós somos um nenezinho ainda, e eles têm toda uma história, tem uma perfeição nas peças, mas, por exemplo, o Minimundo de Gramado, para você entrar hoje, R$80 e vive cheio. Olha aí. O nosso estava 35, a gente mudou para 25 para poder tentar fazer com que as pessoas venham. E o que acontece? Caldas Novas tem um número muito maior, muito superior de turista que tem Gramado.
Gramado. Sim. Então, o que eu acho que está faltando? Por exemplo, hoje em dia, Caldas Novas está na mão um pouco dos guias, né? Sim. Então, os guias chegam e eles têm aqueles acordos aqui, acolá e levam. Eu acho que a gente pode se for do interesse da cidade, ampliar isso, porque temos nós, o Espelho Brasil, tem um castelo de gelo maravilhoso aqui em Caldas Novas, Sete Lenge. Muito bom. Temos o Museu dos Bonecos Gigantes. Tem também Casarão, né? Tem tantos outros lugares que são lugares assim, que eu costumo falar que são lugares secos. Tem que fazer acontecer. Por exemplo, acho que Olímpia tem agora o Museu de Bonecos de Cera. Né? Sim. Por que lá pode dar certo em Caldas não? Sim, eu acredito que o que precisa ser feito em Caldas é um pouco mais de ampliar a parte turística, né? Ter uma visão mais global, porque a água é muito importante, sim, e foi o que realmente fez com que Caldas Novas fosse conhecida no mundo, né? Inclusive o próprio Auguste de Saint-Hilaire, que é o nome do botânico, né? Que praticamente levou aí toda a história de Caldas Novas para a França e para toda a Europa. Eu sei disso, gente, porque a minha rua chama isso, chama o nome dele. Então eu fui saber por que chamava a rua Auguste de Saint-Hilaire. E aí eu entendi que foi um homem muito prestativo, veio da França e tal. E ele veio e conseguiu levar Caldas Novas para o mundo. Então, muita gente conhece por isso. Mas a gente não pode se basear só nas águas, né? Precisa basear muito mais que isso. Turismo. Né? Deixa eu te falar um pouco do que eu aprendi no turismo. Quanto mais atração você tiver na cidade, melhor. Maior tempo de permanência do hóspede na cidade. Quanto maior o tempo de permanência dele na cidade, maior o gasto que ele tem. Sim, verdade. Então, quando eu cheguei aqui, me falaram o seguinte: Caldas Novas é o local onde tem a alimentação mais barata aqui no estado. É verdade. Mas por que se é uma cidade turística? É verdade. É uma coisa que a gente não entende, mas você consegue jantar por R$25, R$23. Em qualquer cidade turística no mundo, a alimentação é caríssima. Tudo é caro, né? Então tem alguma coisa aqui que acho que dá para rever, né? Sim. Que dá para rever. Porque sem qualidade a cidade tem, os produtos são bons, a cidade ela é harmoniosa, ela é gostosa de se estar. Então, se você vai fazer um projeto Caldas para o Mundo, então vamos melhorar o produto que a gente tem aqui, vamos apoiar, interno, né? Apoiar. Não é legal, eu já escutei muito isso, sabe? Eu fiquei assim muito triste de ouvir isso de algumas pessoas, falar assim: mas o turista que vem para Caldas Novas não se preocupa com cultura. Se preocupa sim. É a forma de você levá-lo. Porque se o guia da excursão falar assim: não é interessante lá, ele não vai. Verdade. Se o guia falar assim: não, olha, a gente vai fazer um passeio hoje e vamos conhecer os bonecos gigantes, à noite nós vamos no Sete Lenge, à tarde nós vamos conhecer o Espelho Brasil, depois a gente vai conhecer a Serra de Caldas, ele vai falar assim: poxa vida, da outra vez eu não fiz isso tudo, quando eu vier voltar, eu quero fazer isso, né? E com isso é uma obrigação nossa falar o que a cidade tem. Eu falo isso porque eu mesmo falo das cachoeiras. Eu falo da Serra de Caldas, falo da Cachoeira do Maratá. Tem gente que nem sabe que existe uma cachoeira do Maratá. Eu vou contar um caso aqui, vou contar assim de forma ampassa, para não citar. Mas eu entrei em contato com uma agência de viagens e o dono da agência ficou assim: nossa, vamos. Aí mandou o guia lá. Aí o guia não sabia nada. Não, eu não quero ir. Para que eu vou? Se eu vou ficar no hotel, sabe? Tô no hotel, tô de boa, venho toda semana. Para que eu vou sair, vou no sol, Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho sair da zona de conforto, né? Essa zona de conforto, né? Porque existe uma zona de conforto. E quanto mais atrações a cidade tiver, vai ser melhor. Sim. Porque se vier lá, o Olímpia tá levando o Parque do Tubarão. Sei lá, se aqui trouxer o Parque das Araras, de repente eu tive até com uma pessoa lá, de repente fazer um viveiro, aquelas araras que o pessoal entra, põe comida para os passarinhos lá para poder
passear ali igual tem em Foz do Iguaçu. No Rio Quente também. Aí que tá, a gente pode, assim, apoiar... Melhorar, né, o que já temos. Exato, melhorar o que tem. Sim. Apoiar quem for vir, porque ninguém vai competir com ninguém. Não, claro que não. Ninguém vai competir com ninguém. Eu não estou competindo com bonecos, eu não estou competindo com o Setland, eu não vou competir com o parque aquático, entendeu? Não há competição. Não há competição, há interação. Exato. Há parcerias. É essa consciência coletiva que eu acho que Caldas Novas precisa começar a ter. Os restaurantes, os parques, os hotéis, as pousadas pequenas, todos nós estamos no mesmo barco. Se nós não remarmos todos na mesma direção, não se chega em lugar nenhum. Porque é o seguinte, vamos imaginar um barco. Você está dentro de um barco, tem vários remos. Cada um vai batendo para um lado. Você não consegue sair do lugar. Então, se todo mundo falar, vamos para essa direção e todo mundo remar igual, eu tenho certeza que a gente consegue chegar no objetivo, né? Sim, eu acho que é bem isso. E assim, o que tem em Caldas Novas já é excelente. Já é excelente, sim. Você tem excelência na hotelaria, você tem excelência nos parques aquáticos, Verdade. Você tem excelência nos restaurantes, né? Sim. Eu acho que esse shopping que o Fabrício está fazendo aqui, sim, promete, ele está apostando de trazer um público com poder aquisitivo mais alto, né? Verdade. Com poder aquisitivo mais alto. E esse público com poder aquisitivo mais alto, ele quer opções, ele quer coisas diferentes para ele fazer. Então, as experiências, né? Eu sempre costumo falar, tem que ter experiência. O turista, ele vem querendo experiências. Então, o que a cidade pode fornecer como experiências, né? E essas experiências têm que ser marcantes ao ponto dela sair da cidade, falar aonde ela mora e convidar outras pessoas para querer conhecer. Eu acho que é bem por aí. Nós vamos ter que ir para o intervalo comercial, gente. Esse papo tá bom, né? A gente está passando do horário aqui, mas eu quero convidar você para estar conosco aí no 62996315078. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai mostrar mais uma vez nossa charada aí e você vai poder continuar participando com a gente aqui da nossa conversa. Uma conversa boa, né? Tenho certeza que você deve estar gostando aí. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. É simples assim. Já estamos de volta. O programa Simples Assim hoje está com Adriana Marques. Ela que é proprietária, vamos dizer proprietária mesmo, né? Do Parque dos Espelhos aqui em Caldas Novas. É um parque diferenciado, né? Que ela tem colocado aí à disposição da cidade. A gente vê que é um parque que chama atenção pelo fato de ter miniaturas, né? São cidades em miniaturas. E não só isso, né? A gente está batendo um papo rico aqui, a questão de turismo em si, né? Para que não seja limitado apenas às águas. Precisa ser uma coisa ampla, onde todo mundo possa usufruir e fazer com que a economia possa passear na cidade, né? Porque todos nós dependemos do turismo. Então, se toda a cidade faz parte de um todo, todo mundo consegue girar aí o seu lado financeiro e não fica concentrado em um lugar só, né? Eu acho que é bem isso que a gente precisa se conscientizar, né? A cidade vive do turismo, né? Essa dinâmica do dinheiro que sai dos hotéis gira na cidade, mas ele pode girar mais. Sim, né? sim. Ele pode girar muito mais, até porque quanto mais qualidade você oferecer, um público com poder aquisitivo maior você traz, e também as pessoas acabam conhecendo, mesmo aquelas pessoas das diversas classes sociais, elas acabam consumindo mais também, né? Sim, sim. Então não fica naquela coisa de biquíni, bolsa e boia. Você pode ter outros produtos que geram. E a cidade é muito rica. Não é qualquer cidade no país que tem o número de visitantes que Caldas Novas tem. Realmente. Então é uma cidade com um público muito grande, muito né? grande. Agora, para Semana Santa, por trabalhado. exemplo, espera-se um público recorde, porque vai ter show em Caldas Novas, onde será apenas 1 quilo de alimento não perecível, onde vai ter Leonardo, o próprio
Gabriel Pensador. Quem não conhece Gabriel Pensador, né? É um artista muito famoso aí no Brasil inteiro. Então a gente percebe que vai haver muita gente em Caldas Novas para estar assistindo esses shows que serão praticamente gratuitos, né? Mediante 1 quilo de alimento, onde a prefeitura se dispôs a trazê-los, né? Mas a estrutura em si da cidade toda precisa estar junto com isso, né? Porque não adianta você trazer tanto turista assim e não ter uma estrutura adequada para receber todos esses turistas. Eu falo isso, gente, porque a gente percebe que a cidade está sofrendo um pouco com a chuva, né? Está sofrendo um pouco aí com a falta de asfalto, está tendo alguns postes sem manutenção. E eu falo isso de causa porque eu já liguei várias vezes para a ação urbana e a ação urbana não atende o telefone e tem postes que estão sem luz, deixando o local escuro. Enfim, a gente percebe que precisa ter um olhar para a cidade em si, não só para o turista. Então eu acho que a gente tem que ter aí um conjunto, né? A gente percebe que a Semana Santa é praticamente sexta-feira agora, né? Mas tem ruas que estão com buracos, tem locais que estão escuros. Como é que nós queremos mostrar para os turistas uma cidade como Caldas Novas que é boa, que é agradável, sendo que a própria infraestrutura tão pequena, que é a rua, a luz, a água, coisas básicas não estão tão adequadas assim. A gente precisa pensar também nisso, né, Adriana? Eu tô aqui puxando para esse lado, Adriana, porque eu penso assim, nós temos que estar em excelência para poder atender. É igual você vai receber hóspede na sua casa. Você não pode receber de qualquer jeito. Precisa estar bem arrumado o negócio, né? Quando eu estava na presidência do Conselho de Turismo em Guarapari, eu trouxe um palestrante de Balneário Camboriú. Sim. Que são cidades parecidas, cidades praianas, né? E que tinham problemas semelhantes. E eu só puxei esse assunto porque o Dickmann, na época, nos convidou para ir a Balneário, abriu todas as portas da prefeitura, nós fomos conhecer toda a infraestrutura de como funcionava a Balneário Camboriú, coisas que tem muita gente que nem sabe, que conhece lá o Toga Onerosa, que a partir do 5º prédio, do 5º andar em Balneário, você paga o ar para a prefeitura. Vocês não sabiam disso, né? Por isso que Balneário Camboriú tem prédio de 70 andares, que a partir do 5º andar a prefeitura passa a receber. Olha. Né? Ela vira dona do ar do terreno, para cima, acima do 5º. E eu tô tocando nesse assunto porque lá em Balneário eles tinham uma secretaria que chamava-se Cuida. Extremamente interessante. Por exemplo, os ônibus de turismo, né, como Balneário é muito pequenininho, então tinha a região A, B, C, D, aonde que eles ficavam. E o Cuida fazia com que a população cuidasse de Balneário. Então, o Cuida era um telefone acessível, que toda pessoa que visse um poste caído, lixo na rua, um sofá jogado, pessoas moradores de rua, essa coisa, ligam para o Cuida. E tinha uma eles equipe têm uma equipe para ir vistoriar. Sim. E essa equipe repassa para o restante da prefeitura para que ela consiga, porque a gente sabe que a máquina pública é muito difícil de administrar, né? É verdade. Ontem mesmo estava passando ali em frente ao parque umas máquinas da prefeitura e limpando a rua, alguém solicitou. E eu fui conversar com o rapaz e pedi, porque a gente começou a receber ônibus do Sesc, ele não consegue virar na rua. Porque tem uma enxurrada enorme. Sim. Aí quando chega na porta do fundo do Sesc, tava a mata, tampou a porta lá. Uma coisa de louco lá. Aí eu fui para outra rua, a gente tem 40 centímetros quebrado dentro do asfalto, para baixo, assim, da enxurrada. Sim. Então eu falei assim, como é que eu vou conseguir trazer os ônibus se eles não conseguirem virar? Sim. Né? Então eu preciso da infraestrutura também. Sim. Aí eles foram lá, foram uns amores, limparam aquele negócio todo lá, mas aquilo, como tá terra, porque o asfalto já foi, já foi embora, já foi embora, então virou um lamaçal. Então agora eu vou ver se eu consigo que eles façam aquele pedaço do asfalto ali, porque assim, é uma área urbana que tem asfalto, que ela tem que ser preservada. Sim, a gente não pode ter 40 centímetros de asfalto afundado, porque se cair um carro ali, quebrar a roda,
é problema, né? Então... O que eu vejo, assim, gente, de maneira nenhuma eu quero aqui criticar a administração da prefeitura, mas eu tenho notado que está havendo um pouquinho mais de descaso, porque eu lembro que o ano passado eu tive um problema no poste. Eu vou falar isso de conhecimento de causa. E eu liguei na ação urbana, não deu um dia, o rapaz estava lá trocando a lâmpada, colocando uma nova lâmpada, e depois uma vizinha me pediu um número, eu passei para ela, na rua de trás aconteceu a mesma coisa. Esse ano eu não sei o que está acontecendo, mas assim, é lixo que não é recolhido, é a lâmpada que não consegue ser trocada, é um mato que está alto demais. Eu tenho até imagens, mas eu nem quis colocar essas imagens aqui, mas a Escola Reginaldo Rispoli, no Jardim Brasil, ali atrás fica o Jardim Brasil, não tem condições mais das crianças passarem naquele lugar. O mato está muito alto, as mães de manhã, às 6 horas da manhã, estão indo com as crianças com medo, porque realmente o mato está tão alto que a criança passa por dentro do mato que você não enxerga mais a cabeça da criança. Então, assim, a gente precisa olhar a cidade num todo, né? E é algo que eu tenho visto, assim, alguns lugares têm privilégios, outros não, e não é justo, porque os moradores de Caldas Novas precisam de ter atenção. A gente percebe que tem alguns lugares que o mato está alto devido a muitas chuvas, eu entendo isso, mas precisa de manutenção, precisa ter alguém que vá olhar os bairros, ver aonde está precisando lá de uma roçagem, uma lâmpada que precisa ser trocada. Então, assim, eu até quero fazer um apelo aqui, né, no programa Simples Assim. Eu não sei se tem alguém da prefeitura nos assistindo ou se isso vai chegar até a prefeitura, mas eu gostaria muito de pedir essa solicitação para que houvesse mais um olhar empático para com os moradores. A questão da lâmpada é da ação urbana que tem que ser feito, não é com a Enel ou com a Equatorial, enfim, quem é que comanda essa parte de manutenção é a ação urbana. Eu já liguei lá ontem, antes de ontem, liguei sexta, liguei todos os dias, ninguém atende o telefone. É uma coisa de louco, sendo que no ano passado era um atendimento rápido. Você ligava, já estava pronto, já no outro dia já estavam fazendo a manutenção. Então eu acho que assim, a gente precisa ter uma estrutura legal para a gente poder receber esses turistas aqui. Porque o que vai acontecer? Nós vamos receber vários turistas, porém falando mal da cidade. E eu não acho isso bom, eu não acho isso bacana, porque eu sou moradora daqui há muitos anos e eu quero que as pessoas falem bem da cidade, não falem mal. E os próprios moradores também precisam ser bem amparados, porque ninguém quer uma cidade jogada, né? Sem manutenção, sem ter um cuidado, né? Eu acho que essa ideia que você falou do cuida é bem interessante, de repente até uma sugestão, né? De ter aí um Disque Cuida, né? Um Disque Cuidado, para que a gente possa informar onde está tendo problema, porque eu sei que a administração da prefeitura tem muitos lugares para administrar, mas não custa ter um canal que funcione, onde a pessoa ligue ou a pessoa faça ali uma reclamação e a coisa aconteça. Porque a gente precisa estar em ordem para poder receber as pessoas, né? E hoje, com tanta tecnologia, sim, esse canal é super fácil de ser feito, né? Verdade. Porque a gente sabe que administrar a máquina pública não é fácil. Não é fácil, não é fácil, né? Não é fácil a administração em geral, né? Eu sei que assim, o prefeito Kleber Marra deve estar tendo muitos afazeres, inclusive agora com as chuvas que está acontecendo, saindo o asfalto foi colocado, mas ao mesmo tempo a chuva levou embora, está tendo que recapear alguns lugares, mas eu acho que a gente precisa olhar num todo a cidade, não dá para olhar só no centro ou só em determinados lugares onde passa o turista. É preciso olhar a cidade num todo, tá, gente? Pessoal da administração aí, por favor, eu tô aqui querendo só pedir para que vocês olhem a cidade no todo, não olha só no centro, olha os locais também onde todos os moradores residem, onde os moradores estão, para que nós possamos ter uma cidade melhor e as pessoas que vivem aqui fiquem bem também, se sintam bem em ter uma cidade com um bom asfalto, com uma boa iluminação, com a roçagem em dia. São coisas básicas que precisa ter dentro de uma cidade. Eu acho que é inadmissível a gente ter um mato do jeito que está lá na Escola Reginaldo Rispoli. Chama-se Escola Reginaldo Rispoli, fica ali no Parque Jardim Brasil, né? Atrás fica o Parque Jardim Brasil. É uma escola que fica na Avenida Brasil, tem muita criança passando pelo meio do mato
Isso está me incomodando demais. Um pai resolveu até tirar mato lá, que eu vi ele capinando com as mãos, porque ele passa com uma cadeirinha de roda com seu filho e não tinha espaço para ele passar no meio do matagal. Então, assim, eu quero fazer esse apelo aqui urgente para que a prefeitura possa ter esse olhar aí para a escola, para o bairro e fazer a diferença em Caldas Novas. A gente tem uma cidade muito bonita, a gente precisa cuidar mais dela. Lá em Guarapari a gente tem um ditado que cidade boa para o turista é cidade que é boa para o morador. Exato. Cidade boa para o turista tem que ser boa para o morador. E a cidade turística, ela tem que ser muito mais cuidadosa. Sim, né? sim. Porque se ela vive do turismo, então ela não está vivendo da indústria, ela não está vivendo da agricultura, então ela tem que ser um cartão de visita, não tem como. Essa semana me incomodou muito uma reportagem que eu vi em Goiânia, né? Eles com medo da chuva, e o senhor mostrando lá o bueiro que estava cheio de lixo, mas a gente via que o lixo vinha da própria região deles. Olha. Então, assim, o cidadão também tem que colaborar. Exato. O cidadão tem que colaborar. Uma rede, né? Todos têm que colaborar. Tem que colaborar. Eu acho que desde a gente ter aí a prefeitura, o pessoal da ação urbana, ter também os moradores, né, das ruas, ao invés de deixar o lixo de qualquer maneira, separar os lixos, né? Que a gente está tendo até um caminhão de coleta que pega papelão, pega também plástico. Sim. A gente ter essa consciência é algo que vai ajudar todos nós, né? Porque realmente a pessoa que passa com o caminhão de lixo, não dá para levar tudo aquilo embrulhado, né? Do jeito que as pessoas às vezes fazem. Não custa nada dar uma separada no lixo, fazer o que é sólido, o que é líquido, né? Para não misturar. Então, assim, é uma consciência coletiva que tem que ter. Sim. Mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão começar a entender que o benefício que é feito para um, na verdade, reflete em todos, né? Não pode ser só em especial para uma pessoa, ou só para um bairro, ou só para um determinado local. Tem que ser a coletividade. Afinal, nós temos quase 90 mil habitantes em Caldas Novas, se eu não me engano. Já que você está fazendo o seu apelo, eu vou fazer o meu também, tá? Bora! Para eles arrumarem o asfalto ali na Rua 3 e na Rua 7. Porque, assim, é muito pouca coisa que tem que ser feita, mas sim, do jeito que estava lá, tinha o mato, eu não sei como é que os carros do fundo do Sesc estavam saindo ali, porque o mato estava na porta. Tomou conta do asfalto, né? Olha aí. E assim, eu acho uma coisa muito boa que o prefeito fez, a obrigação das pessoas fazerem calçadas, né? Sim, sim. Para evitar um pouco do mato, evitar um pouco dessas enxurradas, mas infelizmente a gente vê que muita gente não fez ainda, não fizeram ainda, não conseguiram, né? fazer, é verdade. Né? E assim, tem pessoas que não fizeram, às vezes por falta de recurso, a gente entende, e tem outros que realmente não quiseram, né? Porque aqui, principalmente aqui no Turista 2, a maior parte dos terrenos que às vezes não fizeram são de pessoas que têm recursos e têm possibilidade de fazer, e que não vai ficar assim também tão caro, e já ajuda, porque quando você tem a calçada ali, a água passando, você já evita um pouco daquele matagal de estar vindo, né? É uma questão de conscientização das pessoas. É verdade. Eu acho que no geral a gente precisa ter consciência, né? Eu vejo assim, tanto o cidadão quanto quem está administrando, todos nós juntos podemos fazer uma cidade melhor, né? Caldas Novas é linda, é maravilhosa, eu tenho um orgulho imenso de morar aqui. Eu acho, inclusive, que é uma das cidades mais gostosas de se morar no Brasil. Eu sempre, quando vou para um outro estado, eu falo, é gostoso aqui, mas lá em Caldas Novas é mais ainda. Porque eu gosto de morar aqui. E eu acho que a gente tem que amar o local que a gente está morando, tem que ter essa vontade de manter o local mais agradável possível, né? Eu acho que é isso. Eu acho que cada um fazendo sua parte, porque tem muitas pessoas que às vezes falam e só reclamam, né? Sim. Então, só reclamar não é o caminho. Não é. O caminho é cada um fazer a sua parte, cada um limpando o seu pedacinho ali, para poder fazer da cidade um espaço melhor, um espaço de convívio que seja interessante para todos, né? E se a cidade é uma cidade turística, então ela tem uma obrigação em dobro de fazer isso, porque assim, além dela ser boa para quem está, ela vai ter que ser boa para quem vem visitar.
deixou seu recurso aqui para que as pessoas possam viver desse recurso, seja no restaurante, seja no supermercado, seja na padaria da esquina, seja na lojinha, em qualquer lugar. Exato. Todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que fazer o seu melhor. É assim, é desde o atendente da loja que ele tem que fazer o seu melhor, porque assim, se ele não atender bem, o que acontece? A pessoa não vai comprar na loja. Não volta mais. Se ninguém comprar na loja, a dona da loja vai falir e ele vai perder o emprego. Então é uma cadeia que as pessoas precisam entender que elas depende do outro. Parte da engrenagem. Um depende do outro, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Uma engrenagem. E a cidade turística é uma engrenagem mais delicada, né? Porque se tratam de pessoas. Você não está falando de uma cidade agrícola que vai ter gado no campo, ou que está plantando só soja, ou de uma indústria. Você está falando de pessoas. Exato. E pessoas são complicadas. São complicadas, mas são difíceis de lidar, são difíceis de agradar, e você tem que fazer o seu melhor para que você possa, e para que a cidade possa oferecer um serviço de excelência. É isso aí, é verdade. Adriana, nós vamos ter que ir embora. Tá tão bacana esse papo hoje, né? Hoje foi um papo assim, mais sério, né? Eu gosto desses papos sérios, gente, porque eu realmente sou uma pessoa que eu fico indignada com coisas que eu vejo e eu não consigo guardar pra mim, não. Principalmente essa história do pai que eu vi lá, capinando lá o local para poder passar com a cadeira de rodas, porque estava numa situação difícil. E eu ainda falei para ele, fica calmo que o pessoal da prefeitura vai vir aqui, porque me prometeram que iam vir, mas não foram. Mas tudo bem, a gente vai continuar aqui aguardando. Eu tenho certeza que um momento certo vai dar tudo certo e a prefeitura vai enviar pessoas lá, vai tirar aquele mato todo que está lá. É atrás da escola, gente. É mais pelas crianças do que por qualquer outro morador lá. As crianças passam ali 6 horas da manhã e na hora de ir embora também passam no meio daquele matagal. A gente percebe que os pais estão com medo de deixar as crianças virem e transitarem ali, porque o mato realmente está acima da cabeça das pessoas. Então precisa realmente ter um olhar aí mais empático. Vamos lá, né, gente? Bora, ação urbana. Ainda mais quando a gente, assim, a conscientização hoje no Brasil é o quê? A mobilidade urbana, exato, né? E as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldades. Então, assim, uma cadeira de roda ter que andar na lama. Cadeira de roda, não dá na lama, não dá, tem né? condições, não dá. Era uma questão até de ter um asfalto ali, ter uma rua minimamente cimentada para que essas crianças possam passar. Porque se tiver uma cobra, alguma coisa no meio do caminho, e aí? Exato. E ali dá, viu? Nossa, eu já vi algumas cobras lá naquele lugar. Já aconteceu de eu passar de carro, gente, e eu passar por cima da cobra. Pra vocês verem o grau do negócio. Aqui eu não tô brincando, não. Eu tô falando uma coisa que é verdadeira. Quem for lá vai ver que realmente existe esse lugar que eu tô falando. A escola fica do lado de muito mato, a cobra passa pra lá e pra cá. Eu passei em cima de uma cobra com o meu carro. Então, assim, não é algo que é fantasioso, é algo que é verdadeiro mesmo. E a gente precisa ter um olhar aí para essas crianças e não deixar isso acontecer. Eu acho que é o mínimo, né? Eu, como comunicadora, não consigo ficar quieta, não. Tenho que falar. Adriana, foi um prazer ter você aqui. Eu te agradeço. Eu agradeço demais. Quer mandar um beijo para alguém? A gente está aqui há pouquíssimo tempo, né? Nós estamos nos sentindo acolhidos por muitas pessoas. Nós já tivemos algumas pessoas lá. Nós tivemos com a TV Anhanguera lá. Que legal. Que, assim, não é pouca coisa, né? De repente uma TV Anhanguera viu o nosso potencial dentro da cidade de Caldas Novas. Eu queria só fazer um convite aqui a todas as escolas para que estejam levando seus alunos lá. Vai ser uma aula de campo que eu acho que vai ser bem bacana. Que legal. Tá bom? Então, e obrigada pela oportunidade. Eu acho que foi possível, produção, colocar aí o Instagram dela? O Instagram do local lá? É Parque Espelho Brasil. @Parque Espelho Brasil, tudo junto.
E o nome Parque Espelho Brasil vem, isso é um espelho do Brasil, a gente quer espelhar o Brasil através das miniaturas. Que legal, Adriana, fiquei muito feliz aí de você estar com esse projeto bem bacana. Eu tenho certeza que Caldas Novas vai ganhar muito com esse projeto. Gente, nós vamos ter que ir embora, tá na hora de ir embora, né? Hoje foi um programa assim falado sobre turismo, sobre um pouco aqui, né, de reclamação também, mas é assim, o programa Simples Assim tá aqui para realmente fazer a diferença em Caldas Novas, tanto para elogios como também para críticas, é natural, nós temos que estar aberto aí, o programa está aberto inclusive para secretários, né, alguém quiser poder usar o espaço aqui é democrático, nós queremos que você que possa de repente dar uma resposta para isso que nós estamos conversando aqui, queira entrar em contato conosco, fique à vontade, entre aí no programa Simples Assim, na TV A7 Plus, não importa, para que a gente possa aí ter esse espaço para que vocês possam falar exatamente qual é o ponto de vista de vocês também, tá bom? Bom, Pati Brito está indo embora, amanhã temos o programa Simples Assim a partir das 20 horas e você é o nosso maior e melhor convidado. Então não esquece, amanhã a partir das 20 horas nós estamos aqui, vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Beijo para vocês, gente, obrigada, tchau!